Você já parou para perceber como a gente vive correndo atrás de coisas que, no fim das contas, não trazem aquela paz que a gente tanto busca? A gente acumula conquistas, seguidores, likes, mas por dentro continua se sentindo incompleto. E sabe por quê? Porque a verdadeira transformação não acontece lá fora. Ela começa aqui dentro, na forma como você enxerga o mundo e responde a ele. Hoje, você vai descobrir como os ensinamentos dos antigos filósofos estoicos podem te ajudar a reconquistar o controle da sua vida. Vamos mergulhar em 10 práticas poderosas que vão te ensinar a treinar sua mente, fortalecer seu corpo e viver com mais propósito. E o melhor, tudo isso começa com uma única escolha, a escolha de olhar para dentro e começar a mudança de verdade. Se você está pronto para sair do piloto automático e assumir as rédeas da sua própria vida, então fica comigo até o final desse vídeo. Vamos nessa. Prática 1. Treine sua atenção. Vivemos numa época onde tudo disputa nossa atenção o tempo todo. Notificações pipocando, redes sociais chamando, aquela sensação de que a gente precisa estar ligado em tudo ao mesmo tempo. Mas a verdade é que cada vez que você se distrai, você perde um pouco do seu poder interior. A mente humana não foi feita para ficar pulando de uma coisa para outra. Quando você permite que ela disperse, você enfraquece. Marco Aurélio, um dos maiores imperadores romanos e filósofo estoico, disse algo muito profundo. A alma adquire a cor dos seus pensamentos. Se seus pensamentos estão fragmentados, sua vida também vai estar. Treinar a concentração não é um luxo, é uma necessidade. E não se trata de esvaziar a mente, mas sim de direcioná-la. Quando você escreve, escreva de verdade. Quando come, sinta o gosto da comida. Quando conversa com alguém, escute de verdade, sem já estar montando a resposta na sua cabeça. Cada um desses pequenos atos é um treino de resistência contra o caos. É uma batalha silenciosa, onde você decide não se perder no barulho, mas voltar para si mesmo. Antes de começar seu dia, experimente fazer o seguinte. Pare por alguns segundos, respire fundo e diga para si mesmo, estou aqui, só isso importa agora. Faça isso como um guerreiro que afia sua espada antes da batalha, porque é exatamente isso que você é, um guerreiro treinando sua atenção num mundo que foi feito para te distrair. O verdadeiro ruído não está lá fora. Está dentro da sua cabeça, nos pensamentos que te arrastam para o passado com culpa ou para o futuro com medo. E sempre que você escolhe voltar para o momento presente, você está praticando a forma mais pura de liberdade. Prática 2. Fortaleça seu corpo e sua mente. Pouca gente entende que a força interior começa no corpo. Os estoicos sabiam disso muito bem. O corpo é o primeiro campo de batalha onde a disciplina é forjada. Não era questão de aparência, mas de caráter. Quando você treina seu corpo, está treinando sua mente. Cada vez que você escolhe se movimentar quando não tem vontade, quando levanta cedo mesmo estando cansado, quando sai para caminhar enquanto todo mundo dorme, você está mandando uma mensagem poderosa para o seu interior. Eu tenho o controle. Sêneca dizia que devemos acostumar nosso corpo ao desconforto, ao frio, ao cansaço, à fadiga, porque o corpo que resiste às pequenas provas está preparado para suportar os grandes desafios da vida. E olha, você não precisa de uma academia cara, nem de horas infinitas de exercício. Basta se movimentar com intenção. Caminhe sem fone de ouvido, sinta o vento no rosto, escute o som dos seus passos. Corra alguns minutos, não para competir com ninguém, mas para se encontrar. Já reparou como depois de treinar você pensa melhor? Não é coincidência. O corpo em ação libera a mente do barulho. É uma alquimia. Você usa a ação física para despertar a serenidade interior. Treinar não é só fortalecer músculos, é fortalecer a vontade. Quando você escolhe se movimentar mesmo sem motivação, está afirmando que suas decisões não dependem das suas emoções.
Esse é o coração do autodomínio. Prática 3. Mude sua perspectiva, não seu endereço. A gente vive numa era onde muita gente acredita que a felicidade está a uma passagem de avião de distância, que se mudar de cidade, de emprego ou de país, finalmente vai encontrar a paz. Mas o estoicismo nos lembra de uma verdade simples. Você pode viajar o mundo inteiro e continuar sendo a mesma pessoa, com os mesmos medos e as mesmas feridas. O erro mais comum é achar que a calma depende do cenário, quando, na verdade, ela depende do seu olhar. Você troca de cidade, mas leva as mesmas preocupações na mala. Começa um emprego novo, mas repete os mesmos padrões. Termina um relacionamento, mas carrega a mesma forma de amar e de sofrer. Fugir sem mudança interior é só trocar de prisão. Você muda o cenário, mas se não transformar o roteiro interno, a história vai ser sempre a mesma. O sábio estoico sabe que a serenidade não se constrói lá fora, mas aqui dentro. Por isso ele não foge do caos. Ele observa, usa e transforma. Não culpa o ambiente, se observa. Quantas vezes você já desejou estar em outro lugar? Será que se você morasse em outra cidade, tudo seria diferente? Se tivesse outro chefe, outro parceiro, outra sorte, finalmente estaria tranquilo? Mas a mente não se desliga quando você muda de lugar. A mente só se acalma quando você aprende a governá-la. Marco Aurélio escreveu que a mente pode encontrar descanso em qualquer lugar se souber manter sua própria ordem. E ele estava certo. Você não precisa fugir para se curar. Precisa ficar, se observar e se perguntar com honestidade: o que em mim está criando esse desconforto? Que hábitos eu repito sem perceber? Quando você muda a pergunta de onde eu estaria melhor, para quem eu preciso ser aqui, você muda tudo. Você não busca mais um refúgio, você se torna o próprio refúgio. Prática 4. Liberte-se dos vícios invisíveis. A escravidão moderna não usa correntes de ferro, mas de desejo. Hoje a prisão tem forma de tela, de açúcar, de validação dos outros. A gente se acostumou a buscar conforto no imediato. Uma notificação, um like, uma distração rápida que faz a gente esquecer o vazio interior. Mas toda vez que algo externo governa suas ações, você perde um pedaço da sua liberdade. Os estoicos entenderam isso com clareza. Quem não consegue se governar não é livre. A liberdade não começa quando o mundo para de te pressionar, mas quando você decide parar de entregar seu poder para ele. O prazer não é inimigo, mas o excesso sim. Aproveitar não destrói. Depender sim. Pergunte para si mesmo com sinceridade: o que controla suas ações mais do que você mesmo? Talvez seja a necessidade de checar o celular a cada minuto. O impulso de responder com raiva, o hábito de procrastinar, o medo de ficar sozinho. Todos nós carregamos algum vício disfarçado de costume, mas o primeiro passo para a liberdade interior é reconhecer isso. Disciplina não é prisão, é a porta aberta para o domínio próprio. Dominar um desejo não é reprimi-lo, é colocá-lo no lugar certo. É escolher quando, como e por que fazer algo. Não agir como reflexo dos seus impulsos. Comece com algo pequeno. Um dia sem redes sociais, uma tarde sem olhar o celular, uma semana sem açúcar. Você vai sentir um desconforto no começo, como se faltasse ar. Mas depois desse desconforto vem a claridade. De repente você vê com lucidez o que antes fazia no automático. Cada vez que você abre mão de uma gratificação imediata, você fortalece seu caráter. Cada vez que cede ao impulso, você reforça suas correntes. Deixe aqui nos comentários qual é o vício ou hábito que você mais quer dominar na sua vida. Prática 5. Decida com a cabeça, não só com o coração. A gente vive numa era comandada por impulsos. Uma palavra te irrita, uma notícia te desestabiliza, uma oferta te encanta. As emoções são rápidas, a razão é paciente. E quem vive seguindo só o que sente acaba sendo governado por reações, não por propósito.
Os estoicos ensinavam que não dá para controlar o que sentimos, mas sim como agimos a partir disso. A emoção ilumina, mas a razão decide. Essa frase guarda uma sabedoria profunda. O coração pode apontar o caminho, mas é a mente que precisa decidir se vale a pena seguir por ele. Quando uma emoção forte te invadir, crie um espaço entre o estímulo e sua resposta. Essa pausa é o terreno onde nasce a liberdade. Pode durar segundos ou minutos, mas é ali que você está, não a emoção. Respire. Pergunte para si mesmo: se essa emoção não me dominasse, o que eu faria? Essa simples pergunta funciona como um filtro. Deixa passar o essencial e retém o impulsivo. Adote também uma regra prática, a regra das 24 horas. Não tome decisões importantes sob fogo emocional. Não responda mensagens com raiva. Não compre por impulso. Não assine nada. Não fuja sem ter dormido sobre o assunto. Quando a emoção esfria, a razão volta para o seu lugar. Anote o que você sente, observe os padrões. O que te deixa com raiva, o que te faz reagir, o que te empurra para agir sem pensar. Autoconhecimento não é luxo, é necessidade. Avalie cada decisão com base nos seus objetivos de longo prazo. Se uma ação não te aproxima deles, adie ou elimine. A razão precisa de regras, porque sem elas a emoção toma conta. Defina princípios simples: não responder com raiva, não agir por medo, não decidir por vaidade. E sempre que você falhar, porque vai falhar, use o erro como treino, não como castigo. Com o tempo, a pausa vira reflexo. Você não reage mais, você responde, não grita, compreende, não foge, escolhe. Essa é a maturidade emocional que o estoicismo propõe. Não eliminar a emoção, mas integrá-la sob comando da razão. Prática 6. Haja, agora, não espere a perfeição. A gente vive numa era onde a preparação eterna se disfarça de prudência. Fazemos listas, traçamos estratégias, esperamos nos sentir prontos, mas nunca começamos. Buscamos o momento perfeito, o estado mental ideal, o equilíbrio absoluto. E enquanto isso, a vida passa. O problema não é que a gente não sabe o que fazer, é que temos medo de fazer. O medo se veste de perfeccionismo, de análise, de planejamento sem fim. Mas o estoicismo é claro: não precisamos de mais tempo, precisamos de decisão. Marco Aurélio escreveu isso. Epicteto foi ainda mais direto. Não somos julgados pelo que dizemos que vamos fazer, mas pelo que fazemos. A ação é o coração da mudança. O pensamento dá direção, mas só o movimento cria transformação. Os estoicos não eram sonhadores, eram praticantes da ação consciente. Sabiam que a vontade se treina na execução, não na reflexão infinita, e que o impulso não aparece antes de agir, mas depois. Quem espera se sentir motivado, vai esperar a vida inteira. A motivação é filha do movimento, não a causa dele. Quando você dá um passo, por menor que seja, sua mente entende que a mudança é possível, e aí a energia se multiplica. Essa é a mágica de agir. Cada ação alimenta a confiança. A inércia, por outro lado, se fortalece cada vez que você adia. Quando você diz amanhã, o que você realmente está dizendo é: não confio em mim hoje. E essa desconfiança cresce em silêncio até virar costume. Os estoicos combatiam isso com uma prática simples: foco no presente e ação imediata. Marco Aurélio se repetia toda manhã: levante-se. O trabalho do ser humano é agir. Não é refletir eternamente sobre como fazer o melhor, mas começar. Porque o momento perfeito não existe. A vida real não espera condições ideais. O que importa é avançar, mesmo com medo, mesmo com dúvidas. Cada dia que você escolhe se movimentar, você vence o medo. Cada decisão que executa, por mínima que seja, fortalece seu caráter. A chave está em simplificar.
Você não precisa de um plano de 100 passos. Precisa de uma ação que possa fazer hoje. Escreva cada manhã uma coisa concreta que, se você cumprir, vai dar sentido ao seu dia. Pode ser enviar aquela mensagem, dar aquele passo, começar aquele projeto, ou simplesmente levantar sem adiar o despertador. Depois faça isso antes de olhar o celular, antes que o barulho te distraia. Essa pequena vitória matinal não só melhora seu dia, reestrutura sua mente, te mostra que você tem poder sobre si mesmo. Prática. 7. Construa seu próprio valor. Vivemos numa época onde o valor pessoal parece ser medido por likes, comentários e validação alheia. A gente acorda buscando aprovação e dorme temendo não ser suficiente. Mas o verdadeiro problema não está nas redes nem nos outros. Está em ter cedido o poder de nos definir. Quando seu valor depende do olhar externo, você vira escravo dele. Sêneca dizia com clareza: quem depende do julgamento alheio é escravo. Quem se contenta consigo mesmo é grande. E essa grandeza não é arrogância, é serenidade. É saber que sua dignidade não flutua com a opinião do mundo. Pensa bem, quantas vezes você sentiu orgulho de algo até alguém criticar? Ou quantas vezes duvidou de si só porque ninguém notou? Esse é o preço de viver para agradar. Uma vida que muda de direção com cada aplauso ou silêncio. Mas o estoicismo nos ensina algo poderoso. O valor não se busca, se constrói. Se cultiva em silêncio, em coerência, em atos invisíveis. Você não precisa que ninguém te diga que você vale. Precisa viver de uma forma que te lembre disso todo dia. A mente moderna está faminta de aprovação, porque confunde atenção com amor. Mas o que hoje te aplaudem, amanhã esquecem. O que permanece é o que você faz quando ninguém te vê. Os estoicos chamavam isso de areté, a excelência interior. O ato de viver de acordo com seus princípios, não com suas emoções. Quando você age com integridade, mesmo que ninguém veja, está construindo sua fortaleza interior. Quando cumpre uma promessa consigo mesmo, mesmo que ninguém saiba, está afirmando seu valor real. O primeiro passo para se libertar da aprovação externa é observar seus pensamentos. Pergunte: por que preciso que os outros me validem? Que medo há por trás desse desejo? Porque a necessidade de aprovação não é vaidade, é medo. Medo de rejeição, de solidão, de não ser suficiente. Mas esse medo se dissolve quando você começa a viver de forma coerente, quando suas ações refletem seus valores, não suas inseguridades. Faça uma pausa e pense: qual foi a última vez que você fez algo só porque era o certo, não porque te faria parecer bem? Esse momento, mesmo que pareça pequeno, é liberdade. Prática 8. Abrace o progresso, não a perfeição. A perfeição é um espelho que consome sua energia, seu tempo e sua paz. Você acha que está buscando excelência, mas na verdade está fugindo do medo. O perfeccionismo não passa de temor ao fracasso vestido de ambição. Ele te faz adiar, analisar demais, revisar cada detalhe até que a vida passe na sua frente. E enquanto você espera o momento ideal, a oportunidade escapa. Os estoicos entendiam com clareza: o importante não é fazer perfeito, mas fazer bem. Porque a vida não premia quem espera, premia quem age. Cada dia que você duvida, que adia, que busca uma versão impecável de si mesmo, é um dia que perde a chance de crescer. Sêneca disse sem rodeios: enquanto duvidamos, a vida passa. E ele tinha razão. A perfeição é uma corrente invisível que te impede de avançar. O progresso, por outro lado, é movimento, é erro, é aprendizagem. Não tema se equivocar, tema ficar parado. Porque só quem se atreve a agir pode corrigir, melhorar e evoluir. O estoicismo nos ensina que a virtude não está no resultado, mas na intenção com que fazemos as coisas. Você não precisa fazer tudo impecavelmente. Precisa fazer com propósito.
Cada tentativa, cada passo, cada tropeço tem valor porque te aproxima de uma versão mais sábia de você. A perfeição te exige controle. O progresso te convida à experiência. E a vida, como a filosofia estoica, não é uma prova, é um treino. Deixe sua opinião nos comentários. Você se cobra demais ou consegue abraçar seus erros como aprendizado? Prática 9. Escolha desafios de propósito. Vivemos numa época onde o conforto virou um Deus moderno. Tudo é feito para evitar esforço, silêncio, espera. Mas o que te protege demais também te enfraquece. A mente murcha no conforto como um músculo que não é usado. Os estoicos sabiam muito bem disso. A força não nasce do bem-estar, mas da resistência. A verdadeira paz não se encontra fugindo do conflito, mas enfrentando ele com propósito. O estoicismo nos convida a praticar a ascesis, o treino da alma. Não se trata de buscar sofrimento, mas de se preparar para a vida. Marco Aurélio e Sêneca entendiam que a adversidade não avisa. E quando a tempestade chega, só quem treinou no frio consegue ficar firme. Por isso, o princípio é claro. Quem se treina no desconforto não se quebra na dificuldade. Desafios voluntários são uma forma de dizer para o universo: estou pronto. Não porque você gosta da dor, mas porque entende que cada dificuldade é um mestre. Tome um banho frio de manhã, não para se castigar, mas para lembrar que você pode começar o dia vencendo a preguiça. Treine seu corpo mesmo cansado, não para ter um corpo perfeito, mas para fortalecer sua vontade. Tenha aquela conversa difícil que você vem evitando há meses, porque o desconforto que você sente é sinal de crescimento. Desligue o celular por algumas horas e fique consigo mesmo, sem distrações, sem barulho, sem máscaras. Escute o que há dentro. Mesmo que incomode no começo, esse silêncio também é treino. Cada pequeno ato de esforço escolhido é uma mensagem que você manda para o seu espírito. Eu posso. E essa mensagem repetida todo dia vira convicção. O sofrimento voluntário não te torna mais duro, te torna mais livre. Livre dos impulsos, da dependência, do medo. O estoico não busca prazer fácil, busca a serenidade que nasce do domínio de si mesmo. Porque quando você escolhe o desconforto consciente, você aprende a dominar suas reações, suas emoções, seus desejos. A disciplina não aparece nos grandes momentos. Ela se constrói nos pequenos, em cada manhã que você escolhe levantar, em cada decisão que toma quando ninguém te observa. Essa é a verdadeira força, a que se treina em silêncio. A mente se fortalece quando enfrenta voluntariamente o difícil e quando chega à adversidade real, uma perda, um fracasso, uma traição. Ela não te encontra fraco, mas preparado. O que antes te quebraria agora só te molda. O que antes te assustava agora te treina. Essa é a essência da prática estoica. Não esperar que o mundo fique mais fácil, mas se tornar mais forte. Lembre dessa frase. O sofrimento voluntário dá poder sobre si mesmo. Não sobre os outros, não sobre o mundo, mas sobre você. Porque o domínio próprio é a forma mais alta de liberdade. O estoico entende que cada desconforto escolhido é uma lição de poder interior. Você não pode controlar o que a vida te manda, mas pode decidir como se prepara para receber. Por isso, cada dia é uma chance de praticar coragem. Levante cedo mesmo sem vontade. Termine o que começou, mesmo que doa. Suporte o silêncio, mesmo que o barulho te tente. Cada um desses gestos te aproxima da versão mais forte de você. O objetivo não é sofrer, mas se fortalecer. Não é viver com dureza, mas com clareza. Porque quem aprendeu a suportar o frio não teme o inverno. E quem aprendeu a viver sem excessos não teme perder nada. Na prática estoica, a dor deixa de ser inimiga e vira mestra.
Te ensina que a calma não nasce do controle, mas da aceitação. Que a liberdade não é fazer o que quiser, mas não ser escravo dos seus impulsos. Então, da próxima vez que a vida pedir esforço, não fuja. Olhe nos olhos, respire e lembre: cada desafio é uma chance de provar para si mesmo que você ainda está desperto, ainda está crescendo. Não há força sem atrito, nem crescimento sem resistência. E quando chegar o caos, você não vai se quebrar, porque já vai ter aprendido a andar no meio da tempestade. Prática 10. Perdoe e siga em frente. O ressentimento é veneno que você bebe esperando que machuque o outro. Perdoar não é justificar o que fizeram com você, é se libertar do peso que você carrega. Ninguém pode te roubar a paz se você não entregar. Reconheça a emoção, aceite ela e depois solte. Não espere um pedido de desculpas para sarar. Cada ato de perdão é um ato de poder, um ato de amor próprio. Perdoar é escolher seu bem-estar sobre seu ego. É entender que segurar mágoa só te machuca mais e que a verdadeira força está em soltar, não em guardar rancor. Os estoicos sabiam que guardar raiva é carregar fogo nas mãos, esperando que o outro se queime. Por isso, o perdão não é fraqueza, é sabedoria. É a coragem de escolher a paz quando poderia escolher a vingança. Arrumar sua vida não significa mudar o mundo ao seu redor. Significa reconstruir o que existe dentro de você. A paz não se encontra, ela se constrói dia após dia, em cada pensamento e em cada ação consciente. Escreva essa frase como lembrete. Eu escolho arrumar minha vida de dentro para fora. Cada vez que você escolhe a calma em vez da reação, o foco em vez da dispersão e a virtude em vez da reclamação, você está cumprindo sua promessa consigo mesmo. Você não precisa que a vida mude para estar em paz. Só precisa aprender a estar em paz enquanto a vida muda. As 10 práticas estoicas que você viu hoje não são teorias distantes, são ferramentas reais, práticas, que você pode começar a aplicar agora mesmo. Treine sua atenção, fortaleça seu corpo, mude sua perspectiva, liberte-se dos vícios, decida com razão, haja sem esperar perfeição, construa seu próprio valor. Abrace o progresso, escolha desafios e perdoe. Quando você integra essas práticas na sua rotina, algo muda. Não de forma mágica, mas de forma real. Você passa a responder à vida em vez de reagir. Você para de ser refém das circunstâncias e se torna autor da sua própria história. Os estoicos nos ensinaram que o verdadeiro poder não está em controlar o mundo, mas em governar a si mesmo. E essa é a maior revolução que você pode fazer, a revolução interior. Então, se esse conteúdo fez sentido para você, se algo aqui tocou sua alma, compartilhe esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Inscreva-se no canal e ative o sininho para continuar cultivando serenidade, sabedoria e força. E lembre-se sempre, a vida não espera você estar pronto. Ela te convida a começar agora, com o que você tem, de onde você está. O estoicismo não é sobre ser perfeito, é sobre ser presente, é sobre ter coragem de olhar para dentro e começar a mudança de verdade. Você tem esse poder, sempre teve. Agora é hora de usá-lo. Deixe nos comentários qual dessas 10 práticas você vai começar a aplicar hoje mesmo na sua vida.